Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim especial, afinal de contas, daqui a pouquinho, às 12 horas e 54 minutos, tem início oficialmente o inverno aqui no Brasil. Para comentar um pouquinho dessa estação, o que a gente pode esperar em relação a essa estação, que tem como característica um friozinho maior em todas as regiões do país, a Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, que também vai nos dizer o que vem por aí nos próximos dias. Morgana Almeida, seja bem-vinda, obrigado pela participação. Daqui a pouquinho começando oficialmente, né, Morgana, o inverno, mas com que características, o que a gente pode esperar desse inverno, o que ele tem de diferente esse ano, Morgana? Bom dia, Alex, bom dia a todos que nos acompanham. Como você bem falou, daqui a alguns minutos, né, menos de uma hora, começa o inverno, a estação mais fria do ano. Neste ano, Alex, nós esperamos, em termos de temperatura, né, como é a estação mais fria do ano, a gente espera, infelizmente, para a frustração de muitos, um inverno não tão rigoroso. Né, os modelos climáticos, inclusive eu estou até colocando o resumo do prognóstico climático que o INMET elaborou na página, se alguém tiver interesse, entrar, ler com mais detalhes, toda a descrição está lá. Mas, de maneira geral, há uma previsão que a nova estação tenha temperaturas variando de normal a ligeiramente acima da média. O que isso significa? Que a gente não vai ter um inverno tão rigoroso. Apesar disso, eventualmente, alguma incursão de massa de ar frio pode trazer temperaturas baixas, inclusive temperaturas negativas. Não é descartado algum episódio pontual de neve, mas a gente não vai ter uma condição atmosférica que favoreça aí termos um inverno tão rigoroso, Alex. Em termos de temperatura, seria esse o panorama. Em relação à precipitação, à chuva, o que a gente espera da nova estação? Na região sul, chove todas as estações do ano, mas no inverno tem uma maior frequência de passagens de frentes frias. E com isso, há uma tendência, né, já que a gente ainda está sob a influência do El Niño, mesmo com intensidade fraca, que esse sistema favoreça uma maior atuação das frentes frias. E com isso, haja um reflexo aí nos volumes de chuva, com o inverno com precipitações acima da normal, né, volumes maiores do que a climatologia nos 3 estados, mas principalmente no centro-norte do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Ainda deve chover no extremo norte do país, principalmente no norte do Amazonas, no estado de Roraima, na faixa leste do Nordeste. Ainda é o período chuvoso, mas esse ano a gente não tem expectativa de volumes tão significativos. E na grande área central do país, o inverno é marcado pela escassez, né, de chuva. Ou seja, a ausência quase total de chuva, principalmente na região central, em partes da região sudeste e no interior da região nordeste. Esse seria o resumo, Alex. Muito bem. Temperaturas mais elevadas em relação a outros anos aí de inverno. No entanto, não é calor, né, Morgana? As temperaturas são menores, as temperaturas caem, mas a média delas é acima do que normalmente acontece, é isso? Isso. Como o período corresponde a 3 meses, né, junho, julho e agosto, a tendência é que a média dos 3 meses, na média dos 3 meses se tenha temperaturas de normal ligeiramente acima da média. Mas não se descarta, obviamente, a atuação pontual de uma massa mais intensa que venha a atuar com maior intensidade, provocar quedas significativas de temperatura, inclusive temperaturas negativas nas serras, né, nas regiões serranas, principalmente do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Não se descarta também algum episódio pontual de neve, mas, de maneira geral, não tem uma condição atmosférica que favoreça a um inverno mais rigoroso. E essa condição mais úmida para o sul do país que você colocou aí, é normal ou tem algum sistema influenciando isso, Morgana? É justamente por conta ainda da atuação do El Niño, que embora esteja com intensidade fraca, mas mesmo assim ele ainda permite com que
as frentes frias, né, ele favorece uma maior frequência de passagens de frentes frias, e com isso a gente tem uma perspectiva de um inverno mais chuvoso. A gente está saindo de um período aí de estiagem na região sul, né, até um bloqueio. Pois é. Tivemos praticamente 15 dias com baixíssima precipitação na grande totalidade da região, só o extremo sul, ali divisa com o Uruguai, que choveu, mas para a próxima semana a gente já vê uma mudança nesse quadro. Pois é. Vamos falar então do que vem por aí. Você falou dessa mudança aí do quadro, isso significa o que exatamente, Morgana? Que a gente vai ter as frentes frias conseguindo passar efetivamente aí por sobre a região sul? Exatamente. A partir da semana que vem, na verdade a gente já teve um episódio, só vou voltar aqui na imagem de satélite para a gente observar o que tem agora, né? A gente dá uma olhadinha como é que está a condição do tempo agora. A gente vê pouca atividade convectiva, ou seja, poucas nuvens de chuva pelo país, mas ainda dá para ver um rastrinho aqui da frente fria que passou pela região sul e agora ele está lá no litoral. Ela está lá no litoral da região sudeste. Grande parte do país com massa de ar seco, né, inibindo aí a formação de nuvens e instabilidades nos extremos. Na região nordeste ainda uma condição mais fechada. A partir da semana que vem, principalmente a partir de terça-feira, uma nova frente fria vai conseguir avançar sobre a região sul e com isso a gente já vai observar uma regularização da atuação desses sistemas. Ou seja, a partir de terça-feira a gente já tem a primeira frente passando, na sequência uma massa de ar frio, vai derrubar as temperaturas, e um pouquinho mais para frente, já para o final da semana que vem, a partir do dia 28, um novo sistema frontal, aí sim, até mais intenso, ele deve chegar sobre a região e provocar acumulados mais significativos de chuva, trazendo aí essas condições mais úmidas para a região sul. Essa concentração de chuvas fica na região sul? Quando o sistema avança para a região sudeste, ele vai com pouca intensidade, Alex, mas na região sudeste, se acontecer alguma chuva, vai ser bem menos volumosa e só na faixa leste, principalmente São Paulo. O grande maciço, digamos assim, os maiores volumes de chuva tendem a ficar concentrados na região sul. Né? E a região central continua seca? Continua seca. É um padrão climatológico, né, de ausência quase que total de chuva nesse período de inverno. Ou seja, aquele bloqueio atmosférico ele já se foi e agora a gente pode ver esse avanço mais frequente das frentes frias, então, pelo menos sobre a região sul, certo? Sim, exatamente. Com isso também a gente tem, além da chuva, as incursões de ar, né, mais frio, as massas de ar mais frias, vão conseguir avançar um pouco mais sobre a região sul e trazer, inclusive, temperaturas mais baixas e, eventualmente, aí a gente tem que analisar no horizonte temporal mais próximo, aumentam as chances de formação de geada. Muito bem. Bom, então essa é a condição já para os próximos dias, para as próximas semanas. E se a gente olha a longo prazo, o que tem de novidade, Morgana? Vamos olhar primeiro a chuva, né? Então, o modelo americano indica que do dia 21 até o dia 29, a gente já tem chuva na região sul. Só que a gente observa que não são volumes tão elevados. Quando se observa o período seguinte, que já compreende grande parte do iniciozinho do mês de julho, os volumes já aumentam significativamente. Então, um padrão condizente com toda a condição meteorológica que os modelos indicam. Né? A mudança é perceptível, né? Isso, a gente vai ter no mínimo aí 2 frentes frias atuando nesse período e uma condição até de estacionariedade, o sistema ficando mais parado sobre a região sul e com isso trazendo essas precipitações mais elevadas.
Nesse momento, essas chuvas são até benéficas aí para a produção, principalmente do trigo, né? O que não pode é essa chuva se estender até o fim do ciclo, daí já é o problema para o trigo, já começa a perder qualidade em função do excesso de chuva, em função das doenças de final de ciclo, por causa do excesso de chuva. Mas por enquanto essa chuva é até benéfica para a produção do trigo lá no Rio Grande do Sul, em boa parte aí do Paraná também. Enfim, temos aí uma condição aparentemente normal. E o frio, Morgana? Pois é. Também nos primeiros dias do mês de julho há um indicativo de que as temperaturas médias diminuam, que é uma condição bem condizente com a maior incursão das massas de ar frio. Gradativamente a atmosfera vai recebendo menos quantidade de radiação, né? E as frentes frias vão reforçando essa condição do frio. Muito bem. Tá aí, então, um resumo para a gente do que pode acontecer com o clima nos próximos dias, principalmente. Aquela condição de bloqueio que estava impedindo o avanço de frente fria já não existe mais, então as frentes frias vão conseguir passar aí, principalmente pelo sul do país. Aparentemente, as primeiras, pelo menos as próximas frentes frias, elas podem até chegar à região sudeste, mas daí já com força menor, perdendo força aí em relação ao que provocaram, por exemplo, no sul do país, mas para o sul do país existe essa tendência de um inverno um pouco mais úmido. Em relação às temperaturas para o inverno, as temperaturas elas são mais amenas se a gente compara com os invernos anteriores, mas a Morgana lembrou que não estão descartadas aí as chegadas, né, de massas de ar frio, ar polar, que podem derrubar drasticamente as temperaturas, provocando aquele friozinho de geada, aquele friozinho até de neve para algumas regiões aí do país. Mas isso vai ser mais pontual nesse inverno e de uma forma geral, os 3 próximos meses serão aí de temperaturas baixas, porém não tão baixas como invernos anteriores. Certo, Morgana? Exatamente, Alex. E quem tiver qualquer dúvida, né, em relação a esse prognóstico, é só entrar no nosso site www.imet.gov.br, né, e aqui embaixo, em notícias, tem todo o prognóstico climático da próxima estação bem detalhado. Legal. Combinado então, Morgana. Por enquanto, muito obrigado. A gente volta semana que vem trazendo mais detalhes e outras informações do clima direto lá do INMET. Obrigado, Morgana. Bom final de semana para todos. Valeu. Morgana Almeida é a chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.